Alô, galera. Vamos aí, professor André de Veiter, mais uma aulinha. Hoje eu vou dar uma variada, estava vindo aí nos cálculos, né? Mas a pedidos aí da galera, vou fazer hoje uma aulinha sobre ácidos e básicos, né? Sais, óxidos, tá bom? Beleza? Não esquece lá, curte lá o canal, tá bom? Deixem lá suas dúvidas, tá? Os comentários, tá bom? Não esquece não, se inscreve lá no canal, tá bom? Dá uma força aí. Vambora! A aula de hoje eu vou falar um pouquinho dos ácidos, tá? E depois vou falar um pouquinho das bases. E no próximo vídeo a gente vai falar sobre os sais. E depois vou gravar um terceiro vídeo falando sobre os óxidos, tá bom? Bora. Bom, ácidos. Por definição, né? Os ácidos diarrênios são substâncias que sofrem ionização quando dissolvidas em água, produzindo íons H+. Tá bom? Então, Arrhenius sempre considerou os ácidos aquelas substâncias que liberam íons H+, tá bom? Devido ao processo de ionização, tá? A ionização é a quebra de ligação covalente entre o hidrogênio, né, e o outro átomo que forma o ácido. Então, por exemplo, no ácido clorídrico, né, o HCl, temos o hidrogênio ligado por uma ligação covalente ao cloro. Quando você coloca o ácido na água, o ácido libera o íon H+ e o íon Cl-, ou seja, ocorre a quebra da ligação covalente que existe entre o hidrogênio e o cloro, tá? Ora, por que o cloro fica negativo? Porque por ser um elemento mais eletronegativo, e na hora que a ligação covalente se quebra, a ligação covalente, lembrando, é um compartilhamento de um par de elétrons, tá? Então a gente tem aqui o hidrogênio e o cloro compartilhando um par de elétrons. Então, na hora que a ligação quebra, o par de elétrons fica com o cloro, pois é o elemento mais eletronegativo, tá bom? Entre o hidrogênio, né, e o cloro é mais eletronegativo, então ele fica com um par de elétrons para ele. Então ele fica com uma carga negativa, né? Ele ganha um elétron, ele ganha o elétron do hidrogênio. Já que o hidrogênio perde o elétron, ele fica com carga mais um. Tudo bem? Bom, o ácido sulfúrico tem dois hidrogênios ionizáveis, né? São dois hidrogênios que serão liberados na forma de íon H+. Então, na ionização total do ácido sulfúrico, né, vai liberar os dois íons H+, mais o ânion SO4-2. Repara que a carga, né, ela está relacionada com o número de hidrogênios ionizáveis. Então, aqui, como ionizou um hidrogênio só, virando H+, a carga ficou menos um. Como aqui foram dois hidrogênios ionizados na ionização total do ácido sulfúrico, o ânion ficou com carga menos 2. Tá bom? Então, liberou os dois íons H+, o SO4 seria o ânion liberado com carga menos 2, tá? Se tem três hidrogênios, repara, liberou três íons H+, na ionização total, né? Ficando formando também um ânion com carga agora menos 3, tá? Relacionado aí com o número de hidrogênios ionizáveis que o ácido tem. Tá bom? Outra maneira de representar a ionização é colocando a água como um reagente, né? Então, nesse caso, a água ela estaria recebendo o íon H+, virando o ânion, virando o cátion H3O+, né? E o ânion Cl-, que já é demonstrado lá na outra ionização. Tá bom? Beleza? Aqui, como são dois íons H+, os dois são incorporados à água, formando duas vezes, né, o íon hidroxônio, tá? E o ânion sulfato, tá bom? Aqui, o ácido fosfórico, como são três hidrogênios ionizáveis, né? Serão formados três íons hidroxônio, tá bom? E o ânion PO4-3, tá? Então, a ionização ela pode ser representada desse jeito aqui ou desse aqui de baixo, ok? Seguindo, nomenclatura dos ácidos, tá? Nomenclatura dos ácidos, eu vou usar a técnica hoje com vocês de ver a nomenclatura através do número de oxidação, né? Daqueles elementos que dão nome ao ácido, tá bom? Então, por exemplo, se eu tenho aqui o ácido nítrico, né?
O elemento que está dando nome ao ácido é o HNO3. Ácido nítrico é o nitrogênio que está dando nome ao ácido. Então, eu vou em busca do número de oxidação dele. Aqui, ácido hipocloroso. Cloro é o responsável pela nomenclatura desse ácido. Então, eu vou buscar lá o número de oxidação do cloro. Beleza? Aqui, sulfúrico. Sulfur, né? Esse nome aqui, sulfur, é o nome que se usa do idioma latim, né, para o enxofre, tá bom? Por isso que o nome ácido sulfúrico, tá? Então aqui, ó, a gente sabe que isso, quando o nome do ácido tem sulfur, tá? A gente sabe que esse ácido contém enxofre na sua composição. Ácido fluorídrico, né, ó, flúor, número de oxidação do flúor. Então a ideia é sempre, né, a gente verifica a nomenclatura dos ácidos, certo? De acordo com o número de oxidação daquele elemento que dá nome ao ácido, tá? Então, por que é ácido nítrico? Determinando o número de oxidação do nitrogênio, né, a gente sabe que o hidrogênio tem número de oxidação sempre mais um, o oxigênio tem sempre o número de oxidação menos 2. Como só tem um hidrogênio, o número de oxidação continua mais um, né? A carga aqui continua mais um. Como aqui são três oxigênios, cada um com carga menos 2, então eu vou ter um total de carga negativa igual a menos 6, tá bom? Então 3 vezes menos 2 dá menos 6. A gente sabe que essa substância aqui ela é eletricamente neutra, tá? HNO3, quando a gente escreve a fórmula, né, beleza? Não aparece nenhuma carga indicando que ela tem carga, que ela é eletricamente carregada. Então, essa substância sendo eletricamente neutra, a soma, né, das cargas tem que dar zero. Ora, se tem que dar zero, o número de oxidação do nitrogênio tem que ser mais 5. Porque mais 5 com mais 1 dá mais 6, menos 6, zero. Tá bom? Então, eu estou usando aqueles elementos que têm NOx fixo, né, um número de oxidação fixo do hidrogênio e do oxigênio, para chegar no número de oxidação do nitrogênio, sabendo que a soma da carga tem que dar zero. Tudo bem? Aqui não está dando para enxergar, galera. Vou deixar o ácido hipocloroso aí para um outro momento. Vou fazer do ácido sulfúrico aqui em cima. Aqui, novamente, o número de oxidação do hidrogênio é mais 1, o número de oxidação do oxigênio é menos 2 e eu quero determinado enxofre, tá? Como eu tenho 2 hidrogênios, a carga positiva total aqui é mais 2. Aqui, como eu tenho 4 oxigênios, a carga total negativa é menos 8, né? São 4 átomos de oxigênio, cada um menos 2 vai dar um total de menos 8. Se a soma tem que dar zero, né? O ácido ele é eletricamente neutro, o enxofre só pode ter número de oxidação mais 6, tá bom? Então, eu calculei o número de oxidação aqui do nitrogênio, mais 5. Mais 5 a gente sabe que usa o sufixo ico. Por isso que o nome é ácido nítrico. Muita gente fala nitrogênico. Não é nitrogênico. A gente tem que ter um pouquinho de bom senso na hora de dar o nome, tá, galera? Então, ácido nítrico, tá bom? Eu estou indicando aqui que o nitrogênio está com um número de oxidação mais 5, tá bom? Já no ácido sulfúrico, como ficou mais 6, ó, mais 6 eu vou usar o sufixo ico também, né? Então ficou ácido, sulfur, indicando a presença do enxofre, com o número de oxidação mais 6. Beleza? O ácido fluorídrico tem o hidrogênio, que tem número de oxidação mais 1. Ora, se o hidrogênio é mais 1 e a soma tem que dar 0, o flúor tem que ser menos 1. Menos 1, a terminação é hídrico, por isso ácido flúor, ó, é o elemento que a gente descobriu, NOx, né? Fluorídrico, hídrico, indicando que o flúor está com NOx menos 1. Aqui, vamos lá. Calculando o número de oxidação do cloro, a gente vai encontrar mais 7, beleza? Mais 7, prefixo per, sufixo ico. Então, o nome ácido, per, ó, que é o prefixo, cloro, ico, como sufixo, tá bom? Indicando que o cloro está com um número de oxidação mais 7. Beleza? Ácido fosfórico, fósforo, com número de oxidação mais 5 ou mais 6. Calculando, a gente achou mais 5. Beleza? Repara que aqueles elementos que pertencem a famílias ímpar da tabela periódica, então, por exemplo, o nitrogênio é família 5A, é ímpar, o NOx é ímpar. Enxofre, família 6A,
O NOx é par, né? Tá bom? Aqui, 7A, família 7A, família dos halogênios, NOx ímpar. Aqui, família 7A dos halogênios, NOx ímpar. Tá bom? O carbono aqui é mais 4. Ora, mais 4. Calcula o NOx dele aqui, que você vai ver que ele é mais 4. Agora, por que terminou com ico? Por que é carbônico? Ora, se é mais 4, deveria ser carbonoso, tá bom? Cuidado aqui, o ácido carbônico é uma exceção à regra da tabelinha aqui, tá bom, galera? Você vai encontrar o NOx mais 4 para ele, mas como o carbono, né, pertence à família 4A da tabela periódica, o número de oxidação máximo que ele alcança é mais 4. Ele nunca vai chegar a mais 5 e mais 6, tá bom? E ICO indica NOx máximo. Então, se ele pertence à família 4A, o NOx máximo dele é mais 4, tá bom? Por isso que ele ficou com ICO. A mesma coisa aqui para o ácido bórico, tá? O boro está com o número de oxidação mais 3, mas mais 3 é oso. Pois é, o boro, por ser um elemento químico da família 3A, o NOx máximo dele é mais 3. E quando é NOx máximo, nós usamos ICO como sufixo. Beleza? Se não ficou claro, assiste de novo, porque eu falei claramente, tá? Volta um pouquinho aí e vê de novo. Tá bom, galera? Vamos embora. Aqui seria do nome para a fórmula, né? Ácido. Pode ver, todo ácido tem o quê? Tem hidrogênio na fórmula. E esse hidrogênio sempre aparece na frente da fórmula. Vou voltar. Aqui, ó. Todos eles têm hidrogênio. Essa é a definição de Arrhenius, que diz que os ácidos são as substâncias que liberam íons H+, porque se ionizam quando dissolvidas em água. Ora, para liberar H+, tem que ter hidrogênio na fórmula. Tá bom? Então, os ácidos de Arrhenius têm o hidrogênio na frente da fórmula, tá? Tem um ácido que a gente costuma trabalhar com vocês, que é o ácido acético, é um ácido orgânico. Como ele é da química orgânica, qual o elemento que vem na frente na química orgânica? C, é o carbono, tá? O carbono vem na frente da fórmula quando a gente fala de compostos orgânicos. Então, pode ser que apareça a fórmula do ácido acético, tá? E você não consiga reconhecê-lo como ácido de Arrhenius, mas ele é, porque quando você coloca ele em água, ele libera H+, quando está dissolvido. Tá bom? Por causa da ionização do ácido. Beleza? Bom, ácido tem hidrogênio na fórmula. Nitroso lembra o elemento químico nitrogênio, né? E se termina com oso, tem oxigênio. Tá bom? Se terminar com hídrico, não tem oxigênio na fórmula. Vou repetir. Ácidos que têm terminação hídrico não tem oxigênio na fórmula, tá? Ó, não tem oxigênio na fórmula para hídrico, tá bom? Então, nitroso tem oxigênio. Então, os 3 elementos químicos presentes nesse ácido: hidrogênio, nitrogênio e oxigênio, tá bom? O hidrogênio, o NOx é mais 1. Ó, qual é o NOx do nitrogênio? É mais 3? Ora, se terminou com oso e o nitrogênio é de família ímpar, ó, oso, família ímpar, eu vou pegar NOx ímpar, tá bom? Então, eu vou pegar o NOx mais 3 para o nitrogênio do ácido nitroso, tá bom? Então, mais 3, ó, mais 1, hidrogênio é sempre fixo, mais 3, porque é oso, menos 2, porque é o NOx fixo do oxigênio. Se eu tenho mais 1 com mais 3, vai dar mais 4. Tenho que colocar 2 oxigênios para que possa ficar menos 4 com mais 4, 0. Beleza? Eu tenho que colocar o número de átomos de oxigênio suficiente para somar e dar 0. Ok? Ácido clórico. Vamos lá. Ácido tem hidrogênio. Clórico, a gente sabe que tem cloro na fórmula. Ico tem oxigênio. Só não tem oxigênio quando é hídrico. Não tem oxigênio, tá? Então, ácido clórico tem hidrogênio, tem cloro e tem oxigênio. Como terminou o cloro com ico, pode ser mais 5 ou mais 6. Como o cloro pertence à família ímpar da tabela periódica, a família 7A, eu vou usar o mais 5. Tá bom? Então, cloro com número de oxidação mais 5, hidrogênio mais 1. Mais 1 com mais 5, mais 6.
coloco 3 oxigênios, por quê? 3 vezes menos 2 vai dar menos 6, com mais 6, 0, tá? A fórmula fica correta quando eu coloco um número de oxigênios suficiente para quando somado, dá 0, ok? Ácido sulfuroso. Se ácido tem hidrogênio, sulfur lembra o elemento enxofre, né? Tem oxigênio porque terminou em oso. Tudo bem? Então, o hidrogênio tem NOx mais um, enxofre mais 4, porque terminou com oso, né? E o enxofre pertence à família par da tabela periódica. Então, o oso pode ser mais 4 ou mais 3. Como enxofre é par, né? A família do enxofre é par na tabela periódica, eu vou usar o NOx par, tá bom? Estou me referindo aqui, ó, oso mais 3 ou mais 4. Ora, como o enxofre é de família par, eu vou pegar o NOx par, tá bom? E o oxigênio, o número de oxidação é sempre menos 2. Como são 3, ou melhor, quando você faz mais um com mais 4, né, o hidrogênio é mais um. Vou pegar aqui, galera. Peraí. Só um minuto. Repara só. Fazer devagarinho aqui com vocês. Estou sempre trabalhando, né, galera? Então tem sempre uma coisinha aqui, né? Ó. Então, ó, vamos ampliar. Legal, para a gente fazer aqui, ó. Hidrogênio, enxofre, oxigênio. Estamos falando do ácido sulfuroso, certo? Estamos falando do ácido sulfuroso. Vamos ver lá. Ó, é o ácido sulfuroso. Bom, então ele tem hidrogênio, ele tem enxofre, não é isso? E tem oxigênio, tá? Bom, o hidrogênio, ele tem número de oxidação. O hidrogênio, ele vai ter número de oxidação mais um. O enxofre, como terminou com oso, né? Enxofre terminou com oso, pode ser mais 3 ou mais 4. Eu vou botar mais 4, porque enxofre é de família par da tabela periódica, tá? O oxigênio é menos 2. Tudo bem? Bom, eu tenho que zerar. Então, o que a gente tem feito? A gente tem colocado um número de oxigênio suficiente, né? Que multiplicado por menos 2 e somado com as cargas positivas, dê igual a 0. Então, a soma tem que dar 0. Então, a gente mexia no número de oxigênios, tá? O problema aqui agora é qual? É que eu tenho mais um com mais 4 dá mais 5, certo? E o oxigênio tem NOx menos 2. Qualquer valor que eu coloque aqui para o oxigênio vai dar sempre um número negativo par. Eu nunca vou conseguir um menos 5 aqui para zerar. Então, quando acontece isso, gente, o que a gente faz? A gente coloca 2 hidrogênios. Quando você coloca 2 hidrogênios, a carga aqui ela vai para mais 2 no total, certo? Aqui vai para mais 2, tá? Deixa eu botar tudo aqui que já fica no esquema, né? Beleza? Aqui continua mais 4. E agora, mais 4 com mais 2 dá mais 6. Se eu colocar, se eu colocar 3 oxigênios, 3 vezes menos 2, menos 6. Ora, menos 6 com mais 6, o que eu espero é 0. Tá bom, galera? Foi? Aqui a gente faz ao vivo. Vambora. É claro que não tá ao vivo, né, galera? Pô, eu tô gravando, tá bom? Mas eu não edito, não. Não tem edição, não. Aqui a gente vai fazendo na hora, tá? Vambora. Tudo bem? Então, ácido sulfuroso, por que que eu botei 2 hidrogênios? Para poder ficar mais 2, somado com mais 4 dá mais 6.
e eu poder colocar 3 oxigênios, beleza? Para dar -6 e zerar, tá bom? Ácido bromídrico tem hidrogênio porque é ácido, tem bromo por causa do nome. Hídrico, -1, -2. Bromo é da família 7A, eu vou usar o -1. Mais um com -1 deu zero, a fórmula é HBr, tá bom? Ácidos com fósforo, se liga. Fósforo e boro, tá? Presta atenção. Ácido tem hidrogênio, fósforo, aqui, P não é F, F é flúor, tá bom? Fosforoso, tem oxigênio. Se terminou com oso, significa que o fósforo está com NOx +3 ou +4. Eu vou botar +3 por quê? Porque a família dele é a família 5A, a família ímpar, tá? Então, botei +3. Hidrogênio sempre +1, oxigênio sempre -2. +1 com +3, +4. Boto 2 oxigênios para ficar -4. Zerou. A fórmula do ácido fosforoso vai dar HPO2, tá bom? Mais ácidos com fósforo, tá? Essa primeira etapa, eu vou sempre somar água, que aí eu vou obter o ácido fosforoso, certo? Que faz parte do cotidiano da gente, tá? Nas condições ambientes em que a gente se encontra, né? Ele tá na forma de H3PO3. Tá bom? Beleza? Então, por isso que eu tenho que somar água, tá? Então, toda vez que eu for fazer a fórmula do ácido que tem fósforo, ácido fosfórico, ácido fosforoso, tá bom? Eu somo água no final, ok? Bom, galera, vou encerrar esse vídeo aqui, tá? Vou estar fazendo um outro agora com a classificação dos ácidos, beleza? Dei uma estudada, qualquer dúvida, deixe o seu comentário lá no meu canal, tá bom? Que eu vou tirar sua dúvida, tá? Manda um e-mail para mim, se quiser uma aula, se quiser uma coisa mais explicada, tirar mais dúvidas. Manda um e-mail para mim, tá bom? Cursosinvator, vou botar aqui, ó. Vou botar aqui, aproveitar que está aberto aqui. Anota aí, cursozivator@gmail.com, tá? Esse minúsculo. Cursozivator@gmail.com. Tudo bem? Tá? No início do vídeo também aparece, tá bom? Antes de você clicar no vídeo lá, aparece lá o meu cartão, tá bom? Cursozivator@gmail.com. Fechado, galera? Podemos encerrar a nossa aula de hoje? Um grande beijo para vocês. Obrigado aí, tá? Deixe seu like, se inscreve no canal, manda seu comentário, manda sua dúvida, manda um e-mail para mim, tá bom? Um beijo. Tchau, tchau. Valeu. Valeu, tchau.